Pronto. Todo mundo vendo? Tranquilo? Uhum. Sim. Então tá bom. Bom, eu não vou... a gente coloca esse slide pro forma, não é mesmo? Mas não estou aqui para ficar falando de mim, nem gosto, mas só para vocês saberem um pouquinho quem é essa pessoa que chegou até aqui, né, com vocês. Meu nome é Débora Zavistanavicius Zapata, então no mundo da agilidade a galera fica brincando comigo, como meu nome é difícil, virei Débora Zapata, e os agilistas me chamam de Stratovarius, que para mim é mais difícil do que Zavistanavicius, mas tá tudo bem. Então, de família lituana, aí casei, aí deu bom para todo mundo, que aí virei Débora Zapata, todo mundo, né, facilitou a vida de todo mundo. Eu sou apaixonada por pessoas, produtos e processos, né, então, e principalmente qualidade. Qualidade é um bichinho que me mordeu há muitos anos atrás, mais ou menos em 2007, eu realmente entrei, né, para a área de qualidade. Eu trabalhava já com vários projetos, mas que eu fui focar mesmo na área de qualidade. O meu propósito eu descobri há bastante tempo, que é realmente trazer o brilho nos olhos para todo mundo, né? Então, plantar aquela sementinha de boa, sabe, no coração das pessoas, aquela vontade de aprender. Hoje estou como Chief Learning Officer e né, diretora de operações e treinamento na GeoThink. Também atuo como Enterprise Manager nas empresas, dou aula na PUC, fiz algumas entrevistas na Band, participei da Rota da Inovação e teve com bastante visualizações, muita interação, e o mais gostoso, receber o feedback das pessoas de que eu tinha ajudado, impactado de alguma forma positiva essas pessoas, né? Tive o prazer de participar com o Júnior como meu líder na curadoria e coautoria do livro Jornada do Ágil Escalado, então foi um super desafio, e aí, nossa, ele fez eu gostar tanto que agora eu tô em mais 2 livros e eu serei líder de blockchain. Então, faz 30 anos aí que eu estou nessa jornada de trabalho, vários projetos, várias indústrias, e efetivamente atuando com métodos e frameworks ágeis desde 2008. Eu trabalhava na HP, eu trabalhava, na verdade, num banco alemão chamado WestLB, e eu fui para a HP quando eu tive minha filha, vários problemas lá, e eu fui trabalhar dentro da HP. E dentro da HP, aí sim, eu me aprofundei na área de qualidade, e eu me tornei Metrics SME. Eu fazia toda a parte de relatório e acompanhamento de projetos internacionais dentro da HP. E fiquei lá durante bastante tempo, 5 anos fazendo isso. E aí, gente, me apaixonei totalmente pela área de qualidade, né? Espera aí que estou tentando passar aqui. Opa, agora sim. Me apaixonei totalmente pela área de qualidade e é como o Júnior falou aqui na transmissão, inicialmente, né? Quando a gente trabalha com qualidade e com agilidade, a qualidade não é uma opção. Né? Não é uma opção porque você tem que entregar algo num período de tempo que a gente diz que é mais curto, porque a gente está experimentando, então a gente quer uma resposta mais próxima, né? A gente quer validar aquela nossa hipótese, aquela nossa ideia, que quando as pessoas têm uma ideia, a ideia é a melhor do mundo, né? Caramba, isso vai arrasar, nosso produto vai virar, né, o boom do mundo. E quando a gente junta as pessoas para fazer esse design, para colocar todas aquelas ideias, tirar da cabeça, e outra coisa, que é muito difícil, né? Tirar tudo aquilo da cabeça das pessoas que tiveram aquela ideia. E aí, o cara de QA, né, qualidade, as pessoas envolvidas com qualidade, tem que estar lá desde o momento zero. Não é uma opção. Porque qualquer coisa que possa ser dita como show de bola, isso vai dar extremamente certo, ou não podemos, temos que repensar, temos que pensar outras formas, essa pessoa vai estar lá. Em diversos momentos, em diversos projetos, né? E principalmente quando eu estava na liderança, na coordenação de um time de qualidade, aconteceram vários casos assim, em que a gente era chamado só lá no final, né? Aquela coisa de só falta testar, não é mesmo? Então o projeto está lá o ano inteiro, rolando, desenvolvimento, aquela bagunça toda, aí te dão uma semana no final do projeto para você testar. E aí você fala, caramba, e agora?
Aí ia lá na reunião, fazia 2 perguntas para o time, e aí o time, eita, que a gente não viu essa parte. E teve um projeto financeiro, contábil financeiro, que os caras já estavam para colocar. Fazer assim, realmente 1 semana para implantar, só faltava testar, só que o projeto teve que ser cancelado, porque simplesmente eles não tinham feito a conexão de um com o outro. Ou seja, ia trabalhar tudo em paralelo e ninguém ia se conversar nunca. Aquela loucura. Então, essa coisa da qualidade, eu falei assim, caramba, eu gosto disso, eu quero fazer parte. E aí, hoje, olhando toda a vivência que eu tive em times, projetos, empresas, eu vi que o protagonismo nos times de QA, de todos, tá? Não só da pessoa da qualidade, mas de todos, é vital. Né? Eu tenho que entender como que eu vou ser protagonista. Eu coloquei alguns marcos aqui para falar um pouquinho de cada um, mas como é que é isso ser protagonista, né? E eu vejo, minha gente, que esses pontos que eu coloquei aqui não é só para a área de qualidade, não é só para a vida da gente, né? A gente precisa, se a gente colocar isso em prática na vida da gente, em qualquer área, vai dar bom. Né? Por quê? Eu preciso ter autoconsciência, eu preciso saber me conhecer, eu preciso entender as minhas vulnerabilidades, onde eu consigo melhorar, o que eu consigo, qual é o meu papel, né? O que esperam de mim? O que eu espero de mim? Né? Então, eu preciso adquirir essa autoconsciência e saber como eu posso contribuir. E eu só vou saber como eu posso contribuir se eu tiver clareza no propósito e no objetivo. Se eu faço parte de uma organização, se eu faço parte de um time, eu tenho que saber qual é o propósito, porque senão é aquela coisinha, aquela frase de coach, né? Que a gente ouve por aí. Qualquer caminho, né? Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho está valendo. Vamos fazer qualquer coisa e gerar qualquer resultado. Mas quando a gente fala de qualidade, é qualquer resultado, gente? Não é. Né? A gente precisa saber se aquilo é realmente ter a resposta correta, porque senão a gente não vai saber se é o código que está errado, é o produto que não está bom, o que é, né? Então, eu preciso entender o objetivo, o propósito daquilo que a gente está fazendo, do que eu estou fazendo, do que o meu time está fazendo e o que a estratégia da empresa está falando a respeito. Então, eu tenho que ter essa clareza dentro do meu coração, assim, tem que estar tudo limpinho. Eu tenho que saber exatamente para onde eu quero ir e assim eu vou saber como eu posso contribuir. E esse engajamento, o que acontece? Eu tenho que me identificar com a companhia, certo? Então, eu sei das minhas vulnerabilidades, eu conheço as minhas potencialidades, eu sei qual é o propósito e eu preciso me sentir parte, né? Assumir o compromisso junto com todo mundo, estar engajado e eu devia ter colocado uma outra palavra aqui, que é comprometido, né? Que não é só estar engajado, porque engajado é fácil. A gente faz algumas ações, todo mundo no time fica, uhul, time, e dá o primeiro problema, cada um pro seu lado. Oi, imagina, eu fiz minha parte, ó, eu entreguei, pode ver lá, dia tal, né? E principalmente essa relação que acaba acontecendo quando a gente está falando de desenvolvimento de software, entre desenvolvimento e qualidade. Né? Quem nunca da área de qualidade já passou pelo momento de que o desenvolvedor entrega e fala, só falta testar, na minha máquina está funcionando, show de bola, perfeito. Você pega o negócio e você fala assim, cara, mas não está rolando. Né? O que está acontecendo? Aí você vai falar com o cara, o danadinho, o que fazia? Olha, gente, eu passei muito por isso na minha vida. Ele tinha entregue o desenvolvimento dele, porque tinha dado a data dele, o SLA de entrega, ele entregava para a gente, como entrava, eu sei que a Mauri não gosta, não deixa ele ouvir eu falando, mas entrava para a esteira, essa bendita esteira, entrava para a esteira, até chegar esse momento, o cara ia lá dando gás. Ou deixava lá, mas como a gente ia falar com ele, o cara falava assim, nossa, Débora, cara, eu sei onde é que está esse problema.
olha, peraí que eu vou arrumar. Então o cara, danadinho, ele tinha todo aquele tempo para arrumar, aí a gente mandava para ele e ficava naquela eterna briga entre os times, porque, né, você ficava, ai, você está apontando um problema. E eu sempre trabalhei com o meu time de qualidade, falando, gente, e com os desenvolvedores, buscando a união, né, como agregadores, não somos apontadores, somos agregadores, né? Juntos a gente chega no objetivo. Não é sozinho, né? E também colocar isso, por isso que eu coloquei aqui, a gente vai falar da abordagem e posicionamento, de como você se coloca, né? Mas a gente vai falar isso um pouquinho para frente. Então, esse engajamento, estar participando, engajado e comprometido junto àquilo que você, com as pessoas e aquilo que você sabe que você vai precisar fazer. E a resiliência entra aqui por quê? Porque a gente tem que entender que vai ter problema, né? As pessoas não gostam de ouvir, mas projeto foi feito para dar errado, né? E a gente está aqui, opa, juntinho para ajudar a dar certo. Né? Então, eu ouvi isso a primeira vez e eu fiquei revoltada. Eu falei, não foi para dar errado, foi para dar certo. Só que coisas acontecem, porque tem muitos fatores que estão ali, né? Pessoas, os processos, ego. Então, a gente passa lá, né, por Tuckman, Forming, Norm, Storming, Performing, passa por todos esses níveis e a gente está nesse ciclo o tempo todo. E a gente precisa entender e ter resiliência de que os problemas eles vão aparecer, mas enquanto protagonista, enquanto eu tomo ciência, eu pego aquilo e eu contribuo. Eu sei que vou ter problema, mas eu vou entender o problema e eu vou resolver o problema. Eu não vou apontar, eu vou contribuir, dar a minha contribuição e ajudar todo mundo e seguir em frente. E para isso, eu preciso ter esse autodesenvolvimento. Quando eu entendi lá atrás quais eram essas minhas vulnerabilidades, e aí a gente até vê essa parte de antifragilidade e tudo mais, a gente vê que vulnerável e frágil, né? São duas palavras muito próximas, mas essa vulnerabilidade e essa fragilidade não é uma coisa ruim. Mas, infelizmente, as pessoas, a gente foi educado para ser o melhor, né, Júnior? Para a gente performar. A gente é contratado para ser o melhor do mundo, você tem que saber tudo, de tudo, o tempo todo. E a gente nunca vai saber de tudo o tempo todo. Eu fiz alguns trabalhos com alguns pesquisadores, professores doutores da FAPESP, e a gente estava falando disso, né? E são professores doutores, a gente estava desenvolvendo um produto lá. E aí, eles mesmos falaram, puxa, Débora, você fez aqui, conduziu, eu me senti sendo o aluno do carrossel lá, e o que você fez aqui do Canvas que a gente tinha usado lá, ele, nossa, tudo coloridinho, bonitinho, parece o caderno da Maria Joaquina, que era uma das meninas que fazia tudo bonitinho lá. E não importa o quanto você seja e tenha conhecimento, a gente vai ser especialista, né, naquele ponto, não em tudo na vida. Graças a Deus que é assim, não é mesmo? Porque a gente pode aprender e manter esse brilho nos olhos, né? Essa chama acesa pelo conhecimento. Isso, gente, eu amo aprender. Por isso que a Mauri fala que eu sou meio doida, porque eu estudo bastante, gosto de estudar, é uma coisa que é minha desde sempre. Então, eu sempre procurei me autodesenvolver e colocar, por isso que é aquele propósito lá do brilho nos olhos, colocar essa sementinha e quem está à minha volta. Porque e sempre mantendo o quê? Humildade, né? Porque a gente não pode ficar arrogante porque eu sei um pouquinho mais. Hoje eu posso estar 2 degraus acima, mas amanhã os meus alunos, e olha que tem muito aluno meu, que eu vejo hoje no mercado, em grandes empresas, e fazendo palestras e tudo mais, que teve gente que quis partir por esse caminho, e caramba, que bacana, né? Então, assim, não ter arrogância, ter humildade de aceitar críticas, né? E é difícil a gente receber uma crítica, por melhor que ela seja, né? Então, a humildade de entender, ouvir, né, o feedback e assimilar. A gente tem que, né, dormir em cima daquilo, usar a nossa inteligência emocional, respirar, porque a gente sai para trabalhar e qualquer coisa que a gente faça, tenho certeza que todo mundo aqui, a gente vai dar o nosso melhor. Ninguém sai para fazer, como dizem, um projeto de pioria, né? A gente quer projeto de melhoria, a gente quer criar coisas boas e bacanas. Então, a gente precisa ter essa humildade de
cara, o dia que não tá dando certo, parar e ouvir. Alguém tem algo para falar, a gente tem que estar o tempo todo ouvindo e juntar com essa nossa comunicação. Principalmente, e eu digo principalmente, porque eu passei muito tempo dentro da área de qualidade e a abordagem e o posicionamento na comunicação, uma comunicação direta, clara, não violenta, ela ajuda e muito. Por mais às vezes que a gente não tenha receptividade no começo, em algumas interações, depois o pessoal vai pegando a confiança em você, essa relação de confiança e essa abordagem, porque a gente não precisa gritar para ser ouvido. A gente, quando você tem clareza, firmeza, conteúdo, você fala aquilo com propriedade, as pessoas vão parar para te ouvir, né? Então, a comunicação, eu digo que qualquer método, framework, não tem bala de prata, mas a comunicação, se pudesse ter uma, era essa que eu escolheria como bala de prata na vida, a comunicação. Né? Por isso que a gente tem tantos problemas na humanidade, porque por mais que a gente se comunique e busque isso, o que a pessoa está ouvindo tem muita interferência, né, do que quem está falando e quem está recebendo. Então, as pessoas às vezes estão ouvindo, elas estão ali abertas, mas somos seres completos e complexos, não é? E a cabeça está indo para milhares de lugares. Você está aqui ouvindo, mas putz, vem aquela coisa da consciência, assim, opa, tenho que fazer aquele e-mail. Ih, caramba, não respondi. Epa, tenho que comprar aquela coisa. Então, a interferência, mesmo quando você quer ter o foco e esteja focado, porque a vida está acontecendo aqui dentro da gente. Ninguém consegue chegar e falar assim, por mais que você tente, você tem um problema, fala assim, olha problema, quando a gente ia para a empresa, né, agora a gente pode deixar até fora da sala, da onde a gente estiver, mas quando a gente ia para o trabalho, chegar e falar assim, olha probleminha, fica aqui na porta, eu vou lá trabalhar, daqui 8 horas eu volto, te pego, a gente vai para casa junto. Não, tá tudo ali junto e misturado. Então, quando a gente vai se comunicar, e a gente tem que ter muito cuidado, né? Procurar ser o mais claro possível. Cuidado, tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado, né? Fazer para o outro, não fazer para o outro aquilo que a gente não gosta que façam para a gente. Tudo isso faz total diferença, né? A escutativa, porque não adianta só a gente falar, né, minha gente? A gente fala, quer falar bastante, gosta de falar, mas é muito importante a gente saber ouvir. Por quê? Porque as pessoas têm coisas para falar para a gente. E às vezes a gente acha que a gente está sendo fantástico, fodástico naquilo que a gente está colocando e que aquilo tudo que a gente está falando é óbvio, mas só é óbvio para quem já viveu. Então, se a gente não parar para ouvir, a gente vai ter muito problema. Porque às vezes a gente é que não viveu aquilo que estão falando pra gente. E pra gente não é óbvio aquilo que estão falando pra gente. Então a gente tem que dar 10 passos, voltar 10 casas no jogo da vida, parar e ouvir, né? E ter a empatia de se posicionar, se colocar, viver, sentir aquilo que o outro quer transmitir pra gente. Porque, né, sem empatia, muitas vezes nos projetos as coisas acontecem, a vida está acontecendo. E você tem um problema, caramba, era para entregar o projeto hoje, mas, cara, não dá, aconteceu um problema aqui familiar com o filho, eu tenho que sair. Você vai abominar o cara, vai colocar ele para fora, nunca mais vai falar com ele porque ele teve um problema? Não. Né? Hoje, e isso tem que ser, e essa empatia que muito se fala no mundo, né, tem que ser real, né, Júnior? Porque a gente vê muito, depois que o povo começou a falar de empatia, e infelizmente o mercado começou a utilizar várias palavras, né, que têm um significado muito bacana, mas de tanto usar, acabou virando banal, né? Virou buzzword, né? Virou aquela coisa que todo mundo fala, e ninguém pratica, né? Acho que ela travou. Eu mesmo adoro um mindset. Né? Não, ela estava falando da empatia, eu estava lembrando da impedância.
Mas eu acho que ela travou. Débora, eu não sei se você está conseguindo ouvir a gente. Porra, você vai pegar no meu pé agora, né, Ozônio? Eu só peguei porque o Amaury começou a falar. Enfim, acho que ela caiu mesmo, aí acabou saindo a apresentação dela. Deixa eu ver se ela mandou alguma coisa. Ah, beleza. Acho que ela não está aparecendo aqui mais, não. Bom, pessoal, assim que ela voltar aqui, vamos só esperar um minutinho para ver se ela consegue reconectar aí para a gente poder finalizar, mas a gente também já está chegando aí no nosso limite aí dos 20 minutinhos. Oi, Débora, tudo bem? Tá ouvindo a gente? Eu estava até falando, a gente já está fechando Glória. aí. A gente já está fechando aí, já fechou os 20 minutinhos aí, mas aí você pode concluir para a gente poder Vai também ser rapidinho. não perder Vai o ser raciocínio. rapidinho. Você travou, ficou paradinho, só faltou ficar assim também. Ai, meu Deus do céu, me deu até uma gastura aqui quando eu vi. Quando você parou assim, eu falei, gente, vocês estão me ouvindo? Puf, de cair e voltei. Paramos onde? Na escutativa ou na empatia? Empatia. Na empatia, então. Na impedância. Na Eu impedância. até falei impedância. Eu nem vou colocar de novo o negócio para não dar ruim aqui e vou terminar para a gente, para não estender muito tempo. A empatia de se colocar no lugar do outro não é só se colocar no lugar do outro, mas isso tem que ser verdadeiro. Não adianta eu fingir que eu estou me colocando no lugar do outro, para o outro se sentir grato porque eu dei a minha generosidade para ele. Isso não vai funcionar. Funciona da primeira vez. Porque da primeira vez, exatamente, Anderson, empatia por interesse. Porque da outra vez que a pessoa falar alguma coisa para você, ela vai falar, ah, beleza, eu vou fazer, eu vou pedir, depois ele vai me pedir alguma coisa em troca. Então, quando a gente fala e usa, que é outro termo, né, a gratidão, gerar essa gratidão, ser empático, né, gerar essa empatia, tem que ser real. Assim como um feedback tem que ser real, assim como a tua fala crítica tem que ser real e tem que ser dada em fatos, né? E mais 2 pontos, que é o planejamento e organização, que se a gente não se planejar, principalmente na área de qualidade, acaba dando ruim para a gente, né? Porque você tem que estar em paralelo, organizando tudo, se planejando, criando todos os ambientes, deixando tudo propício para gerar o valor real no final. E a parte de foco na solução, que juntos a gente tem que buscar alternativas frente a diversidades que surgirão, mas que se a gente está junto, conectado, e isso é todo o foco do protagonismo, é fazer parte, estar presente, viver no presente, né? Então, eu tenho que estar ali. Se eu me coloco junto com aquele time, olhando para aquele produto, para aquele serviço, me doando, eu estou ali, vivendo aquele momento. Então, eu me dedico, eu ponho foco, eu tomo as rédeas daquilo e faço aquilo acontecer na plenitude que eu puder, buscando a melhor performance e o melhor resultado para nós do time e principalmente para o nosso cliente que está ali, aguardando ansiosamente os resultados do que a gente está fazendo como time, né? Não só como qualidade, mas como time, porque todos fazemos parte do mesmo barco. É isso, Júnior. Desculpa ter caído. Não, acontece. Quem sabe faz ao vivo, né? Faz parte. O importante é a gente ter impedância uns com os outros e saber e saber lidar com a situação. Né? Pô, muito boa. O próprio Moreira aqui colocou um comentário aqui. Onde vocês descobriram essa mulher? Estou adorando, muito boa. E ela, de fato, ela é sensacional, Moreira. Ela é Obrigada. fantástica. A Roseni disse que estava travando a sua conexão. Para mim, estava ótimo. Estava aparecendo bem até o momento que você travou. Depois ficou normal. Não teve nenhum outro problema, não. Não sei se para os outros também estava travando, mas enfim. Eu já tinha deixado como QA, já tinha deixado o plano B aqui do celular, já estava conectando. A gente já deixa tudo pronto, né? Muito bom. E aí, se alguém tiver alguma pergunta, a gente no final, depois que o Amaury falar, a gente vai fazer uma roda de debate aí. E aí, quem tiver, pode mandar as perguntas aqui que depois a gente faz no final. Tá legal? Amaury, deixa eu compartilhar aqui para você, então. Obrigado, Débora. Eu vou falando porque só me sobraram 10 minutos. Então... Não. Brincadeira, pode gastar os 20, sem problema nenhum. Hoje eu queria... Como reclama. Eu queria começar o seguinte.
discutindo, apresentando para vocês qual é a ideia do iLab Talks. Tá certo? Então, Legal. pode ir para o lugar. A gente quer, pessoal, construir um lugar para papos livres e descontraídos. Acho que a gente tem que ser sério na vida sem ser sisudo. Então, a gente pode aproveitar a descontração para ter papos, conversarmos e debatermos e falarmos da forma mais aberta e simples possível. Então, papo livre e descontraído. Prioridade e não exclusividade para temas relacionados a QA. Vai chegar um momento que a gente vai falar de alguma outra coisa qualquer, que não seja nem tecnologia, porque o importante é a gente ter informação. A gente não vai aqui trazer formação para ninguém com esses papos. A gente vai informar, vai abrir um lugar para pensar, provocar, dividir e debater. De forma aberta, sem ninguém julgar ninguém, sem saber se sabe mais, sabe menos, se tal. Não importa. Não importa. A gente está aqui para criar situações que a gente consiga dividir um pouquinho do conhecimento que a gente tem com todo mundo. E aí, a ideia é que vocês, no final, falem, provoquem e incitem o debate. E eu estou começando a apresentação fazendo isso. Já que a Débora disse que ia falar de protagonismo, e ela falou de resiliência, autoconhecimento, esse tipo de coisa, eu resolvi, então, fazer uma provocação para ela. E a provocação passa... Você pode rodar, Júnior, por favor? Passa por falar do Nassim Taleb, que cunhou o termo antifragilidade. E vou começar, vou fazer uma coisa que eu nunca faço em apresentação, que é ler texto. Mas como é muita coisa, eu preciso ler, não vou decorar essas coisas todas. Mas começa o seguinte: aquilo que não me distrai me fortalece. Isso está no livro dele, são todos pedacinhos do livro, só que essa frase não é dele, não. Essa frase é do século XIX, do Nietzsche. Tá? E ele cita isso no livro dele. E ele começa a construir o conceito da antifragilidade a partir dessa frase e da frase seguinte, né? Do parágrafo seguinte, que diz que o mundo moderno pode estar se aprimorando em conhecimento tecnológico, mas, paradoxalmente, vem tornando as coisas muito mais imprevisíveis. E essa imprevisibilidade que a gente tem visto é que vem criando os estressores para a maioria das pessoas. Com esse mundo do home office, alguém escreveu lá, foi o Jailson, acho, não tem empatia nas empresas. A empatia foi para o espaço mesmo, concordo com ele. A comunicação não violenta foi para o espaço também. Então, o que a gente tem que fazer? Por favor, Júnior. Já que a gente não consegue ser robusto, a gente tem que criar um mecanismo que, com essa aleatoriedade, essa mudança, não só da tecnologia, do cenário de negócio, mas também da posição que as pessoas têm em relação a isso, e tudo isso que é volátil, imprevisível, eu também não gosto daquele termo, o Júnior vai rir, de mundo VUCA, que tudo, mundo VUCA e mindset, poxa, viraram vírgula. Então, todo mundo coloca isso numa frase para fazer a frase ficar de mais efeito, mas a gente tem que aproveitar essas aleatoriedades, esses estressores e aprender com esses caras, em vez da gente sofrer com os efeitos deles. Então, aquilo que não me distrai me fortalece. 2, a imprevisibilidade. 3, é a gente começar a entender que isso não vai mudar nunca e que quem tem que mudar somos nós. E o 4 é a descrição da antifragilidade, que está além da resiliência ou robustez. O resiliente resiste às colisões e permanece igual. O antifrágil fica cada vez melhor. E aí começa a provocação para a Débora da resiliência, do autoconhecimento, da empatia, para a gente ter uma discussão interessante mais atrás. Eu vou ler só o que está em negrito. Quando você almeja desvios e não se preocupa com a possível dispersão de resultados que o futuro pode trazer, já que a maioria deles será útil, ou seja, você vai fazer o uso dessa dispersão, dessa incerteza, você é antifrágil. Porque as pessoas que são frágeis, elas esperam que tudo seja conforme planejado e nunca é. A vida não é assim. A vida é dinâmica. E tem uma frase em inglês que diz que a vida, life is unfair. A vida também não é justa. Então a gente tem que aprender com essas coisas. Um exercício de aprendizado perene, a gente está trabalhando, está vivendo.
E a gente tem que usar isso a nosso favor. E esse, acho que, por trás de tudo, esse é o maior conceito da antifragilidade. E aí começa a trazer esse mundo da antifragilidade. Mas e daí? O que isso tem a ver com a gente? Aí começa o conceito do Taleb, ele não é voltado para sistema, não é voltado para TI, não é voltado para qualidade. Ele entra até na biologia, mas começa a falar o seguinte: obrigado erros. E aí, entrando na seara dos erros, de como os erros de uns podem ser beneficiosos para outros. Com uma questão muito importante, como todo filósofo que ele é trazer ética. Você não pode ter antifragilidade à custa da fragilidade do outro. Então, isso é muito importante também. O pessoal fala, tem que ser antifrágil, antifrágil, antifrágil. E aí vai a empatia para onde? Vai a preocupação com os outros para onde? Então, a gente não adianta a gente querer ser melhor, mas destruindo o coleguinha, como diz o nosso amigo Muniz. Não, a gente tem que respeitar o outro. Muito principalmente. João, por favor. E aí a coisa que eu mais gosto que tem no livro, que é uma coisa que acho que ninguém aí viu, nunca ninguém passou por ela, então eu faço questão de ler porque é uma experiência nova para todo mundo. E o Taleb diz o seguinte: um perdedor para mim é alguém que, depois de cometer um erro, não faz uma reflexão introspectiva, não tira proveito do que aconteceu, sente-se constrangido na defensiva, não aperfeiçoado depois de obter uma nova informação e tenta encontrar motivos para o erro cometido em vez de seguir em frente. Pessoas desse tipo invariavelmente consideram-se vítimas de algum grande complô, de um chefe malvado ou até mesmo, achei sensacional, até mesmo do mau tempo. Eu acho que nenhum de vocês já viu isso na vida. Isso é uma grande novidade para todo mundo. Ninguém nunca viu alguém errar e dizer, não, eu não, peraí, a culpa é... A Débora falou isso, eu fiz o meu, tá? Ela funcionou na minha máquina. Isso é culpa de vocês do que não, isso não acontece na nossa vida. E aí ele traz um pensamento legal, que é o seguinte: aquele que nunca pecou é menos confiável que aquele que só pecou uma vez. É para parar e pensar. Essa é assim, a ideia da gente trazer o iLab Talks é isso, a gente parar para pensar. Ter meia horinha de reflexão e começar a sair um pouquinho do dia a dia, do pensar só o nosso cercadinho de técnico, mas para pensar a nossa vida de uma forma um pouco mais ampla. Até mesmo o nosso trabalho técnico. E aí tem outra parte que é legal também. Alguém que tenha cometido diversos erros, mas nunca o mesmo erro mais de uma vez, é mais confiável do que alguém que nunca cometeu erro algum. Então é muito legal isso também. Muito legal. Então a gente não pode se vitimizar, a gente também não pode ficar fazendo o mesmo erro sempre. Então, somos pessoas inteligentes e temos que aprender com isso. E aí tem uma frase de um filósofo moderno: aceitar e abraçar o erro não significa ser complacente com ele. Então, a questão da gente ser antifrágil, da gente ter resiliência, da gente ter autoconhecimento, da gente abraçar o erro, entender que ele é o principal fator de nossa evolução, não significa que a gente tenha que ser complacente com o erro. De forma alguma. A gente tem que sempre estar pronto para acompanhar, corrigir e gerenciar para saber se aquele erro aconteceu de novo. Então, uma coisa que a agilidade, que na maioria das empresas a gente tem visto, está deixando a desejar, não tem métrica de qualidade. A maioria dos lugares que a gente vem conversando, a métrica de qualidade é quantidade de defeitos. Desculpa, quantidade de defeito não é métrica. Então, é para baixo mesmo, Júnior. Então, não podemos ser complacentes. Temos que entender o defeito, podemos, mas não dá para ser complacente. E aí eu fiz um rabisquinho aqui, de brincadeira, só para desafiar a tia Débora, que o meu entendimento, assim, uma imagem fala mais do que 1000 palavras, né? E onde é que está o protagonismo e onde está a antifragilidade? Então, eu tenho um time composto de pessoas que vai construir um produto. Então, esse produto tem o feedback loop dele, que é o feedback ágil. Não é? E nesse feedback ágil, eu vou criando faço um MVP, vou criando meus incrementos, vou botando no mercado e também o mercado vai dando feedback loop para o produto, que é a ideia do Lean. Eu build, measure, learn. Em algum ou em vários momentos,
Vão haver defeitos. Esses defeitos vão gerar aprendizado para mim como pessoa. E eu, como pessoa, eu vou mexer no produto, meu produto vai para o mercado, vai dar outro defeito ou o mesmo, mas eu estou sempre me realimentando. Óbvio que o aprendizado vem das coisas que a gente fez certo e também, mas principalmente, do que a gente não fez certo. Isso gera aprendizado. E esse aprendizado, se nós tivermos algumas características, vão nos levar a ser antifrágeis. E daí, essa antifragilidade vai nos levar ao protagonismo. Faz sentido isso, Débora? Total. Total. Então, Total. E aí, em seguida, Joana, por favor, algumas perguntas para a gente discutir. Gera Kaizen, Mayara. Exatamente. Existe protagonismo sem antifragilidade? O princípio antifrágil leva ao protagonismo ou são necessárias outras características? As soft skills. Adoro essas coisas. A antifragilidade do time leva o produto a ser antifrágil? E a gente pode chegar a dizer que uma empresa vai ser antifrágil, já que ela tem produtos antifrágeis? Então, essas perguntas todas, vamos discutir um pouquinho a respeito delas, mas levando sempre em consideração que a gente vai ter que ter ética, porque no time, quem não for antifrágil vai acabar expurgado. Mas eu não posso me aproveitar do outro que é antifrágil para criar uma vitimização para mim a partir da fragilidade de outro. Tá certo? Então, acho que isso aí, esse loop todo, essas questões, são questões que eu acho muito divertidas para a gente debater. E no final, eu vou deixar um slide em inglês para perguntar para quem é de qualidade, quem se consegue se enxergar aqui, e a gente fazer um quiz para saber quem escreveu. Eu deixei em inglês mesmo para não perder na tradução. Mas são alguns princípios. Primeiro, nunca aceitar nada como verdadeiro, por definição. Cuidadosamente evitar preconceito e conclusões prematuras. E não incluir nada no meu julgamento que não seja apresentado para mim de forma clara e distinta. Então, eu não preciso ter dúvida. Ou seja, preciso de evidências para aceitar que uma coisa seja verdadeira. É isso que esse parágrafo diz. O segundo, dividir todas as dificuldades de examinação, de validação, na maior quantidade de pedaços possíveis, em partes possíveis. Ou seja, é o princípio da decomposição ou análise. O terceiro é conduzir meu raciocínio de uma forma que eu começo pela coisa mais simples e vou até, gradualmente, vou ascendendo, né? Pegando as coisas mais complexas. Sem ter uma ordem natural de precedência, mas começando pelo mais simples, que dá mais forma de você validar e entender melhor. E o último é ter uma quantidade de enumeration são de casos que a tua pesquisa geral deixe claro que você não deixou nada de fora. Tá certo? Ou seja, eu terei experimentos suficientes para provar, através do NUM, que são as minhas evidências, que está tudo certo. Alguém pode dizer que se enxerga ou não aí nesse negócio? Como que é? A maioria usa até uma frase. Eu falo que eu só acredito em Deus, o resto eu testo e evidencio. Pois bem. Exatamente. Me vejo totalmente aí. Porque exatamente. Só isso. com evidências e testando o mundo, principalmente o ágil, né, até mesmo por conta das validações de tudo mais e do ambiente que realmente é muito mais rápido a mudança, né? Você precisa ter esse índice de cobertura, ter esse olhar, particionar, né? A granularidade. O pessoal fica só nessas coisas de métrica também, de passou, não passou.
Ah, passou. Uma vez, a Mauri, quase morri. Um QA, o menino mandou. Ô, Glória, ele era júnior. Ele mandou, ele achou que ele tinha que fazer o negócio passar. Ele não tinha entendido que ele tinha que ver se funcionava ou não funcionava e fazer, deixar bonitinho. O que ele me fez? Ele chegou, o teste não passava que ele tinha que fazer. Ele foi lá no desenvolvedor, pediu para o desenvolvedor mudar o código. O teste dele passar. Então, gente, qualidade não é uma questão, como você falou, né, Mauri, de passar ou não passar, ser bem sucedido ou não. É tudo isso que está escrito aqui, né? Pois é. E aí, tem um monte de gente falando aqui, um monte de coisa. Quem é que pode me dizer, tem alguma ideia de quem escreveu isso? Olha, eu até Uma acho, ideia, mas eu uma não ideia sei básica. se eu tô certa, não. Você sabe, você sabe. Você sabe. Mas alguém tem uma ideia quando foi escrito isso? Sim, Carol, exatamente. Foi um filósofo. Quando? Mas Paulo Eduardo Santos. Que cara bom, hein? Que cabra bom. Como diria o professor Raimundo, cabra bom. Quem escreveu isso foi Descartes no século XVII. Ó, parabéns. Pô, Paulo. Descartes no século XVII escreveu isso. Aliás, Descartes tem a frase mais famosa dele, né? Aquela penso logo existo, né? Mas o Descartes tem uma frase, não sei se o Paulo conhece essa, que é uma das que eu mais uso, que bom senso é a coisa mais bem dividida no mundo, porque mesmo quem não tem nenhum acha que tem o suficiente. Essa é a coisa mais genial que eu vi na minha vida. É verdade. Gente, a gente está falando de um cara do século XVII. E de lá para cá, será que a gente não aprende nada? A gente tem que aprender. Isso aí chama-se discurso sobre o método. São os princípios da metodologia científica. Exatamente isso, Mai. Século XVII, até hoje a galera não caiu a ficha. Exatamente isso. A disciplina de TI ela é uma disciplina bem jovem, mas muitas coisas o pessoal não está aprendendo com o passado. Cara, é ridículo, é ridículo. Mas, enfim, aí a gente traz essas novidades de falar de antifragilidade. Tá certo? Para a gente poder provocar isso. Ó, Boa Anderson, trocando erro velho por erro novo. Mas por que a gente está trocando erro, cara? Em vez de a gente não errar com coisa velha? Na verdade, o que a tecnologia moderna trouxe para a gente foi muito mais dificuldade de gestão. Então, se vocês forem ver, não tem um lugar, poucos lugares têm uma gestão moderna. Isso, é isso. Então, a tecnologia é moderna, mas a gestão não é. A gestão da TI não tem a mesma capacidade de fazer como no tempo que o Moreira e eu trabalhávamos com TI. A gestão de forma geral, né? É muito presa aí a... Piorou muito. E aí, se a gestão não é firme, se ela não é moderna, ela não vai trazer a modernidade para os processos dela. Então, a gente... Enfim, antes que eu comece a filosofar, e aí o papo aqui não é esse, era só para trazer para vocês uma brincadeira, uma reflexão, que desde o século XVII a gente está falando de evidenciar e não deixar passar nada que não esteja evidenciado, e até hoje a gente tem dificuldade de fazer isso. Então, bacana a gente discutir essas coisas, eu acho super divertido, e aí abrir para a gente discutir com a Débora, vocês fazerem as perguntas, eu já fiz as minhas, eu tive esse privilégio de colocar, e pessoal, mais uma vez, a Lab Talks é um lugar para a gente... É mesa de bar. Acho que essa é uma grande definição. É mesa de bar. O que eu gostaria que fosse a Lab Talks é isso. A gente sentar e falar um monte de coisa sem filtro. Sem se preocupar com o que o pessoal vai achar, quem não vai achar, que o outro vai achar. Sem essa. Não posso falar sem filtro não em público. Não, você pode. Você é bonitão. Você pode falar o que você quiser. Não, na verdade, então, né? Vamos lá, Júnior, tá com você. Não, tá ótimo e excelentes apresentações e reflexões. Eu acho que é bem por aí. Como você disse, é a gente bater papo mesmo e trazer reflexões para sair do óbvio, né? E aí uma coisa que a Débora falou, né, Débora? É a questão do óbvio que precisa ser dito e colocaram aqui a questão da evidência, né? Então, assim, acho que
acho que você poderia fazer uma correlação entre isso, né? A questão do óbvio e da gente ter que evidenciar, da gente ter que provar, da gente ter que mostrar aquilo que a gente está realizando, porque muitas das vezes fica aquelas coisas muito superficiais, né? E não fica de forma evidenciada aquilo que foi realizado, o trabalho, o teste que foi feito. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, fizesse esse paralelo aí da importância do óbvio com aquilo que a gente faz na qualidade, né? Porque nunca vai ter o óbvio, Júnior. E assim, o cliente sempre sabe quebrar o brinquedinho, né, Amaury? Cara, você pode pensar em 1001 formas. Ele vai pensar em 1002, 1005 de quebrar o brinquedinho. Né? Vai testar um CPF, 18 formas da gente testar um CPF, mas alguém ainda vai descobrir uma forma que ninguém testou ainda. Exatamente. Então, teve uma vez que eu testei exaustivamente um projeto, um produto de uma imobiliária aí bem conhecida no mercado de locação de imóveis. A gente testou 6 meses testando, gente. Entrou, o negócio não ia de jeito nenhum. Tudo evidenciado, bonitinho lá, plano de teste, tudo direitinho. O que aconteceu? Tinha ambiente de teste, ambiente de pré-prod, tinha tudo certinho que eu fazia, tudo bonitinho. O que aconteceu? Quando colocou lá no servidor, tinha um negócio, no servidor de produção tinha um negócio escondido lá, que quando ia a chamada de venda caía. A gente nunca ia conseguir achar aquilo. Não tinha como a gente achar. E aí vieram, claro que eu me lembro, eu vou contar de verdade, a situação foi, eu era a única mulher, sentaram 18 pessoas numa mesa à minha volta, me chamaram quem era a coordenadora de qualidade, porque eu que ia levar, né? Aí colocaram, eu me lembro do superintendente, não vou falar qual é esse lugar, ele tirou um saquinho da gaveta e colocou, aí ele colocou um cigarro, um outro negocinho estilo que a gente usa em relações íntimas e uma garrafinha de uísque. E disse, agora a gente vai ver como é que a gente vai se divertir aqui. Querendo falar que a área de qualidade ia ser, né, punida ali porque a gente não tinha feito o que tinha que fazer. E a gente tinha todos os itens feitos, caminhos possíveis, não possíveis, pensados, e realmente a gente conseguiu provar que a gente não tinha, que não tinha como aquilo ser evidenciado pela área de qualidade. E aí, a gente que trabalha com projeto, em qualquer posição dentro de um projeto, você tem que evidenciar tudo que você está fazendo. Por quê? Porque a gente tem que mostrar um andamento. Então, é gestão e liderança o tempo todo ali de mãos dadas. Nem só a liderança do Oba, né? Que, sabe aquela coisa que o povo hoje quer falar, tudo é bonito, mas tem que ter gestão, minha gente. Você tem que cuidar ali, tem que saber aquilo que você está fazendo, o porquê. E mais do que o porquê, é algo que eu sempre falo com o Júnior. Para que estamos fazendo isso? Então, a evidência não é só para você se proteger. Sai dessa coisa do vitimismo. Aí a gente entra na coisa do protagonismo. Sai da posição de vítima de estou fazendo isso para me proteger. Porque em momento algum o nosso time fez para se proteger. A gente fez porque era o que é para ser feito. Eu preciso mostrar tudo que eu pensei, da forma que eu pensei. E se a gente achar algo que, poxa, que a gente não pensou naquilo, vamos incorporar. Mas está ali mostrando usuários que se você não cria o cenário ali, o cara vai fazendo cada hora uma coisa, como é que você vai saber? Nem ele sabe que resultado tem que dar. Então, você vai junto ali, acompanha para evidenciar, para mostrar, olha, a gente precisa ter esse resultado, precisa dar 10, então a gente precisa fazer a mesma coisa sempre para dar 10. Ou, se a gente não fizer e agora está dando 11 ou está dando 8, opa, o que mudou? Então, a gente precisa ter parâmetro. A gente precisa conseguir comparar. E aí entra tudo isso que o Amaury falou, da antifragilidade, do protagonismo, e evitar esse vitimismo, que ninguém está fazendo isso para se proteger. E sim porque a gente precisa ter parâmetros para poder fazer gestão, para saber se aqueles resultados que a gente está buscando estão sendo alcançados ou não.
Não é para apontar o dedo de você fez menos, eu fiz mais, olha quantos erros eu achei, 200 erros. Você ou que achou, ou então o outro que resolveu. Mas aí o outro que vai resolver resolve 10 e cria 15, mas resolvi os 10, o que não adianta nada. Então tem que trabalhar junto. E a evidência serve para isso, para a gente ter parâmetro, para a gente poder melhorar e aprender, né? É isso que o Amaury colocou. A gente tem que aprender com erro, né? E quanto mais a gente, mais cedo, aí entra Myers, né? Nosso amiguinho Myers. Quanto mais cedo a gente achar o problema, mais cedo a gente resolve. E aprende que a gente não vai errar com ele de novo. É isso, assim penso eu. Bem colocado, Débora. Eu vou complementar aqui para o Amaury, passar a bola para ele. Com relação até ainda sobre esse tema de evidência, para ele complementar. Você acha que teve uma pergunta aqui no privado, enfim, você acredita que a evidência ainda seja realmente de grande importância, Amaury? E aí até mesmo com relação a trazer o conceito da responsabilidade para todos e não somente para o QA, né? Uma responsabilidade compartilhada de todo o time, e sim que é uma falha, se ocorrer uma falha do time inteiro, e não simplesmente uma responsabilidade. Olha, quem fez essa pergunta fez uma pergunta muito bacana. Adorei. E vou dizer o seguinte, minha concepção pessoal, meu ponto de vista pessoal, eu só evidenciaria o que desse errado. Se eu fosse dono da empresa, eu só ia pedir evidência do que deu errado, nunca o que deu certo. Primeiro é o seguinte, cultura do apontar dedo, cultura do medo, é o que a Débora acabou de falar. A gente fez tudo certinho, o cara vem com uísque, cigarro, só faltou trazer o revólver, né? Cara, desculpa, eu me Débora. Senti... Eu até encostei ó. Eu mostrava para ele tudo, levantava e ia embora. Só para dizer, tá feito aqui, ô bonitão. Agora, foi aí que eu saí, Amaury. Exatamente. Foi aí que eu vi que eu não pertencia àquele lugar. Não pode trabalhar com um débil mental desse. Então, a cultura, esse tipo de cultura, que é muito atrasada, é que leva a gerar evidência positiva. Evidência positiva serve para nada. O que serve é evidência negativa, porque vai fazer o que a gente aprenda. É onde a gente vai entender não só o que a gente já fez, mas o risco que a gente está correndo. Que eu costumo conversar com o pessoal, aprendi isso com o Moreira. A gente não faz teste e gerencia o teste para dizer se a gente vai só conseguir entregar tudo testado. Não, a gente faz para entender o seguinte, qual o risco que tem desse produto ir para o mercado? Eu sei que tem defeito e posso deixar subir com defeito. Posso, porque eu sei aquele defeito qual é. Eu sei como gerenciar, como criar um turnaround. Já eu aqui, ó. Eu criei um procedimento de contorno para resolver esse problema. Eu sei que tem. Eu vou botar no ar porque eu sei que tem. E eu sei como lidar com ele. Agora, o resto, cara, não precisava. Mas hoje ainda, evidência positiva é para você mostrar que fez o dever de casa. Porque ainda existe a questão da cultura da culpa. Perfeito. Exatamente. E aí, Amaury, né, pegando o gancho aí do que você falou e aí trazendo algumas... O André escreveu um negócio aqui, peraí. Prevenir e não evidenciar bugs. O que eu mais quero é fazer com que esse bug nem sequer exista e matá-lo bem antes. Não, tudo bem. Concordo contigo. A gente não quer bug. O bug Mas o issue vai ter. Mas vai ter. Não tem jeito. Não vai passar. Eu estudei TI tem mais tempo que a maioria está viva aí. E eu me lembro da primeira aula que eu tive de programação. Isso mesmo. Tem erro de produção. Exatamente. A gente monitora. Mas o problema não é só esse, o André. É você poder saber se você sobe com aquele produto ou não. É você gerir risco. Você não está gerindo o produto, a entrega, é o risco. Porque vai que tem um defeitinho que você deixou subir, é defeitinho. E aí acontece como aconteceu com a Débora. O negócio não sobe. Vocês querem ver? Eu tenho um exemplo que eu falo que não é tão antigo, mas é quando o Globo.com entrou no ar. Cara, olha só, a Maiara diz que não concorda com não evidenciar o sucesso. Não tem problema. Também te ajuda a melhorar? Também te ajuda a melhorar. Mas é um processo de melhoria contínua. Enfim, essas coisas que, assim, não precisa ficar... desculpa a sinceridade, é para ser sincero mesmo. Uma coisa que tem é o seguinte, eu sou dono da verdade, não sou melhor que ninguém e não entendo mais de qualidade que vocês.
Eu só tenho, o que eu posso Yeah. dizer para vocês, assim, eu tenho mais experiência de TI e mais experiência de vida. O resto, vocês sabem muito mais do que eu. E eu coloco a minha visão. Minha visão é como profissional, como ser humano, enfim. Eu gosto de humanizar a coisa. E humanizando, você não vai apontar defeito, botar erro de ninguém. Você vai trabalhar para melhorar isso continuamente. Mas todo mundo, por favor. E aí, complementando aqui com o que o André falou, né? Não existe certo e errado, e sim o que está dando certo, né? Naquele lugar, o que está dando resultado naquele lugar, o que está rodando redondo naquele lugar, naquele contexto. E aí isso se aplica, inclusive, né, Débora, aí para a questão de Mas aí eu vou ser mais gente... chato. Eu vou ser mais chato, o André vai sair daqui me odiando. Mas, assim, de verdade, o que está dando certo é igual time de futebol. Você pode estar dando certo hoje. Amanhã não vai dizer que está dando certo. Exatamente, melhoria contínua. Então, isso aí Ele está brincando aqui. Mas isso aí é circunstancial. Ele pode dar certo naquela circunstância. Com a mudança que o mundo está tendo, a tecnologia, o cenário de negócio, tudo, cara, o que você está fazendo hoje, daqui a 15 minutos pode não servir mais. Pode não Qualquer ser mais. variável que mudar já mudou o resultado. A capacidade de se adaptar. A vida é circunstancial. E daí a gente falou da antifragilidade, que eu vou confessar para vocês, nem eu acho esse negócio sensacional, mas eu acho que tem um monte de coisa importante para a gente olhar e entender. E aí o André está voltando aqui. Isso, melhoria contínua, sempre. Aí você fala com a Mayara Abreu. Fala com a Mayara Abreu que ela é especializada nisso. Já daqui a pouquinho ela é Black Belt. A Mayara puder entrar no circuito e responder também, vai ajudando. Ótimo. Então, gente, é assim, essas coisas são para serem analisadas com cuidado. Será que na agilidade a gente está tendo métrica legal? Será que a gente está olhando para o produto de uma forma boa? O teste contínuo é importante? A coisa mais importante é o teste contínuo. Eu estava falando, quando eu entrei para a TI há milênios atrás, a minha primeira aula de programação, o professor falou o seguinte: todo programa deve fazer só o que ele tem que fazer e mais nada. O Anderson vai até rir de mim por conta disso. Tem um monte de programa que faz um monte de coisa que não tem que fazer. E a segunda regra: toda vez que você faz uma manutenção num programa, você coloca um outro defeito. E isso eu aprendi tem pencas de anos atrás, mais de 30. E não mudou. Se me permite a palavra aí, ó. Se me permite a palavra. Você já invadiu, né? Espaço. Você invade, fala. Deixa eu falar. Eu sempre falo pro pessoal que assim, se você fez algum programa ou algum robô, igual a gente faz, e de primeiro ele não deu defeito, cara, ela desfaz o Desconfia. Errado. É jogo do detetive, desconfia. Quando igual a gente fala do MVP. Todo programa tem defeito, ponto. Se você criou seu MVP e não sentiu vergonha dele, você fez alguma coisa errada. Você não é um bom MVP, cara. Então, e isso acontece muito, né? Antes a gente sofreu isso várias vezes, que a gente entregou o produto, tá ótimo, maravilhoso. Quando a gente começou a utilizar no dia a dia, no primeiro dia já dava erro, porque a gente não olhou a integração com aquela chamada daquela API, a gente não olhou a integração com aquela ferramenta. E aquele momento ele não precisava olhar isso. Aí eu falei, não, tá ótimo. Mas aí quando ocorreu a necessidade, a gente se deparou com vários defeitos técnicos e defeitos de arquitetura também, né, ali, né? E a gente descobriu que tem que ter teste do teste, né? Olhar o todo. Mas é isso, né? Mas é. Ó, o Paulo Eduardo deve, já que ele descobriu que aquilo ali foi o Descartes que escreveu, ele deve saber que ele fala para você diminuir o problema em pedaços, nos menores pedaços possíveis, olha só. E depois que você validar cada um daqueles pedaços, você valida o todo. Cara, o que é uma arquitetura de microserviço? O que é a entrega de valor? Precisamos de 300 anos para seguir essa regra? O que é entrega de valor de forma incremental também, né, Amaury? Exato. Cara, e você vai criando e vai fazendo loop. Cara, tá escrito há 300 anos, gente. Não existe nenhuma novidade. Novidade, né? Cheio de novidades aí. É um museu de grandes novidades. Exatamente. Falei essa frase hoje, Júnior. A gente está vivendo num museu de grandes novidades. Muito bom. Exato.
Débora, para poder fechar, então, para você, a perguntinha que o Amaury fez, eu não vou fazer todas que ele fez, não, mas a gente tem a possibilidade, né, de ser protagonista sem a antifragilidade, ou a gente consegue ter um protagonismo a partir do momento em que a gente adota a antifragilidade? Na minha opinião, não, né? A gente precisa se conhecer, né? Por isso que eu coloquei autoconsciência primeiro, né? Então, eu preciso ter esse autoconhecimento para eu poder saber o que eu vou fazer, como eu posso agir. Então, não tem como, né? E antifrágil, para mim, é quando eu conheço essa vulnerabilidade. Porque quando eu conheço, que é o que o Amaury falou de fazer gestão de risco. Eu sei o risco, eu sei que tem um defeito, mas aí eu trabalho nisso. Eu consigo criar coisas e saber, né? Eu posso errar esse tantinho aqui. Se eu errar mais esse tantinho, já vai dar ruim na empresa, né? Eu posso ter esse problema, mas eu não posso ter esse outro. Aí a gente escolhe problemas, não é mesmo? Eu posso correr esse risco ou esse risco, qual que eu vou escolher? Então, não dá, e você tem que entender, e colocar isso em prática, e utilizar, não tem como. Para você ser protagonista, você tem que agir, né? Colocar ação, né? Ação. Então, não é reação. Eu vejo muito isso. As pessoas, o mundo, todo mundo anda reagindo a muita coisa, né? Espera dar alguma coisa, aí reage, aí acorda, aí vou fazer. Beleza, também é válido. Só que a gente precisa agir. Então, viu? Já vai lá fazer. O que eu posso contribuir? Eu não espero ninguém me mandar. É isso, né? Eu identifico, eu busco isso. Como eu me sinto parte, eu vou e faço. Eu não preciso esperar o Júnior pedir para eu fazer. Né? A gente tem feito algumas coisas juntos, tipo, eu vou fazendo, ele, que legal, você já fez isso? Já, eu sei que precisa fazer, né? E aí, quando eu não sei, ele, a gente precisa fazer tal coisa. E isso é a colaboração, né? Colaboração, isso é colaborar, não é cooperar. Então, a gente precisa entender os significados, as semânticas das palavras, que eu concordo muito com a Amaury. Muita buzzword, muita coisa sendo utilizada em vão, e as pessoas não sabem nem do que tá acontecendo. Eu, há pouco tempo, descobri que a palavra assertiva não era isso que todo mundo falava. E todo mundo tem que ser assertivo, assertivo, assertivo. E eu também falava assertivo. Até que um dia alguém levantou isso e eu falei, não é possível que eu estou falando isso errado a minha vida inteira. Você mais ou menos. E eu fui olhar, e não é que estava. E aí eu falei, caramba, olha isso. Então, e olha que a gente estuda, a gente sabe, mas isso estava fora. E que legal que foi essa descoberta, né? Então, para a gente ser protagonista, o antifrágil, ele vem de quando a gente entende, e aí vem de Taleb, né, Amaury? Que está escrito lá no livro dele também, que quando você entender que o que você sabe é infinitamente menor do que o que você não sabe, você se torna antifrágil. Perfeito. Porque por mais que você se prepare, por mais que você estude aí, tire 300... Eu tenho um monte de certificação. Isso quer dizer que eu sei tudo no detalhe? Não sei. E faz 300 MBAs ao mesmo tempo? E essa era a pergunta que eu ia te fazer, Débora. Pedir licença ao Júnior para fazer uma última pergunta. Pergunte. Débora, você falou, tem 300 certificações. Hoje, como você vê, se você fosse começar a sua carreira hoje, qual o caminho que você tomaria em termos de estudo? Em termos de estudo? O que você faria? Você faz uma graduação, você faz um curso técnico, você faz uma penca de certificações. Qual seria o seu caminho? O que você seguiria? Olha, eu gosto das certificações, Amaury. Eu gosto do tom delas, né? Só que, assim como essas palavrinhas aí que a gente falou, mindset, VUCA, até gratidão, que com tristeza entrou na boca do povo, todo mundo fala de gratidão, aí é torto direito, assim também a certificação. Então, a galera vai lá, uma certificação nova, vou lá, faço um curso, estudo, fico treinando lá os simulados, até que
que eu consiga X de nível lá para fazer a prova, vou lá, aplico a prova. Aí, hoje mesmo, eu estou com 3 vagas de PO. Aí, coloquei as vagas lá no mercado e algumas pessoas vieram falar comigo. Gente, cada coisa absurda, pessoas certificadas e perguntas básicas. Então, não adianta você se certificar e não saber colocar em prática. Aí, aquilo que eu falei, que a gente vai colocar o CHAR, né? Conhecimento, habilidade, atitude e resultado. Por quê? O conhecimento você vai comprar. Você vai fazer um curso, você vai comprar livro, beleza. A habilidade você vai ter que treinar. E você só vai treinar se você tiver a atitude de colocar ação para fazer aquilo acontecer. No teu time, à tua volta, na tua vida. E você tem que mensurar. Ver que se você está chegando naquele resultado. Hoje, com todas essas certificações, eu gosto de buscar conhecimento, como o Júnior falou, estou fazendo 4 MBAs, porque faz sentido, e uma pós, porque faz sentido na minha vida, um assunto se conecta ao outro. E aí, o que é um cigarro e uma garrafa de uísque não fizeram com você, hein? Né? Mas olha, é verdade. Aí entra uma coisa esotérica aqui, que eu sou ariana, e aí falou para mim, você não consegue? Eu falo, não? Me dá 5 segundos aí que eu volto com a solução para você. O impossível eu faço daqui 5 segundos. É assim, mas não eu não faço por ninguém, não. Eu faço por mim mesma porque eu gosto. Então, eu vejo hoje as graduações muito boas e qualquer curso, graduação, MBA, desde que você desde que se ligue à sua essência, que você não vá lá fazer uma certificação, uma graduação, um MBA, ninguém me pediu para eu fazer. Eu fui lá porque eu queria o conhecimento. Então, a empresa, né, eu vejo como gestor, né, como liderança, você vai lá e vai falar, olha, tem isso aqui, olha, dá para você, né, até mesmo quando a gente dá mentoria, né, você pode trilhar esse caminho, buscar esse conhecimento, mas as pessoas têm que ter o poder de escolher. Né? E se ligar aquilo, aí ela vai fazer com prazer, aí ela consegue fazer 4, fazer 5, por quê? Porque é algo que se liga a ela. Eu hoje vejo muita certificação boa, mas muita gente de palco, desculpa. Exatamente. E aí adotou, você, né? Agilista de palco. A Janela adotou, agilista de palco. Não, e aí entra uma questão muito... E é verdade, eu acho até que durante a pandemia ficou uma pressão muito grande com essa coisa do... Acho que a grande maioria concorda, a questão até do próprio LinkedIn, você acessava, caraca, certificado, você ficava, caramba, parei no tempo, vou correr atrás, vou fazer também. Eu me deparei nessas situações fazendo vários treinamentos de certificações que eu não conseguia aplicar no meu dia a dia, ou também não se encaixava no meu papel atual na empresa, ou questão mesmo que nem com o meu perfil se encaixava, mas eu corria atrás daquilo ali porque eu me sentia um pouco pressionada. Então, eu já vi várias situações dessas. Tem uma síndrome que chama FOMO, Fear of Missing Out. Exatamente. Gerou essa sensação de tô perdendo alguma coisa. E foi isso generalizado, de todo mundo fazendo um monte de certificação, um monte de coisa, a empresa dando um monte de coisa, e aí você fala, mas como assim você está dando o teu conhecimento? Como é que você vai voltar e cobrar isso daqui a pouquinho, amigo? Não vai. Deu de graça pelo desespero. Então, respira. Então, Amaury, eu falo assim, faça e estude aquilo que se conecta ao teu propósito. Que caminho você quer chegar? Né? Você vai planejar, você vai criar o teu caminho e entender qual que é o teu caminho. Qual é o teu objetivo? Adianta eu fazer com qualquer curso aí que não tem nada a ver comigo, porque o Amaury falou, olha, Débora, você vai fazer esse curso aqui. Tá, eu vou fazer até se eu tiver que, porque eu tenho que pagar meus boletos, ele está pagando meus boletos, eu vou lá e vou fazer. Beleza, mas eu vou ser bom naquilo? E aí entra a questão... Né? Eu vou conseguir chegar a ser protagonista algum dia? Não vai. Não, e aí não entra vai. a questão do autoconhecimento, né, Débora? Porque você falou uma questão muito importante. É a pessoa se autoconhecer, saber o seu propósito, saber o porquê que ela está fazendo o que ela está fazendo e para quê, né? E aí o grande lance da certificação não é o final em si, né? Não é aquele documento, aquela sigla em si. Até o Anderson falou aí, fica até difícil saber o nome da pessoa no LinkedIn, porque o cara bota aquela tripa de certificações depois do nome. Sim. Mas o objetivo não é esse. Na verdade, o mais importante de tudo é a jornada. É o quanto você aprende enquanto você está estudando para a certificação.
Então, quando as conexões. E quando você se conecta com esse propósito, você se autoconhece, e aí você remove essas fragilidades que você identifica que são importantes você remover para que você consiga alcançar o seu objetivo, aí sim você se torna antifrágil. Você está assumindo o protagonismo da tua vida e do direcionamento da tua carreira. Isso. Mas, Júnior, tem Você um outro faz as aspecto. sinapses, né? Exatamente, você vai ligando as pontinhas. Mas tem outro aspecto que eu acho que o Paulo Eduardo e a Maiara vão ser duas pessoas que vão concordar comigo. Pelo menos duas. Eu sou muito favorável à educação formal. Você pode se especializar, você pode ter 352 mil certificações, mas nada substitui uma educação formal. Sim. E a educação formal passa não só pela formação técnica, mas, como o Paulo falou, o pessoal não gosta de história, o pessoal não lê filosofia. Cara, você tem que ler essas coisas, você tem que sair desse mundo tecnológico, tecnicista e abrir a cabeça. Toda vez que a gente brinca aí, a gente bate o papo assim, qual foi o último livro que você leu? A gente tem que trazer isso para nossas vidas. Não é uma coisa boba que eu estou falando, de falar de história, de falar de geografia, de falar de literatura, de arte. A gente tem que trazer isso para nossas vidas, porque isso vai fazer com que a cabeça da gente abra. Eu contei para você, se eu não me engano, num lugar que eu trabalhava, que o RH lá de São Paulo me liga, quais são as pessoas que você quer dar aula de inglês? Eu falei, todo mundo. Aí o pessoal, poxa, mas todo mundo não dá. Eu falei, então ninguém. Não, mas só, então bota assim meia dúzia de pessoas. Eu falei, cara, ou todo mundo ou ninguém. Não, mas bota, não bota. Aí eu falei, cara, e você? Eu falei, não quero. Quero aula de francês. Não, francês a gente não dá porque não tem interesse da empresa. Eu falei, mas qual é o interesse da empresa? Não é que eu aprenda alguma coisa? Ó, o Paulo está falando, cultura geral, como ser humano. E mais, Paulo, não é só ser humano, não. É cidadão. A gente fez no Serratec uma palestra sobre inclusão que foi muito legal. Isso é cidadania, cara. A gente aprende a ser cidadão. A gente aprende lógica, raciocínio crítico, a gente aprende a ser cidadão. Não vamos ser só pessoas melhores, vamos ser cidadãos melhores também. Então, mas só para fechar a brincadeira, a mulher da RH perguntou assim, mas você quer treinamento de quê para o seu time? Eu falei, de História da Arte. Aí ela bateu o telefone na minha cara e nunca mais falou comigo. Enfim, muito bom. Acabou que 2 semanas depois desse evento, o vice-presidente de uma seguradora, da maior seguradora do Brasil, me liga para dar uma ajuda para ele, porque estavam vindo os franceses, eles precisavam avaliar um produto francês e não tinha ninguém na equipe, só tinha um cara na equipe dele que falava, só um diretor que falava. E ninguém falava francês. Aí eu falei, liga para a mulher lá do RH, por favor. Aliás, nem era mulher, era um cara. Muito bom. Que nunca mais falou comigo. Enfim, mas é isso. Você se prepara para a vida. Exatamente. Eu acho que, assim, Carolzinha, você que está estudando para Black Belt, eu acho sensacional o Black Belt. A Maiara também já deve estar lá. Se não chegou Black Belt, ela já está, faixa marrom, que não tem, mas na arte marcial que eu pratico, faixa marrom é antes do preto. É aquela coisa, né, Mauri? Ou você faz a estratégia ou você faz parte dela. Isso. Então, Eu chamo isso na mudança, né? Exatamente. Ou você então, muda ou você é mudado. Exatamente. Então, chegou um ponto na minha vida que eu fui muito mudada. E aí eu falei, para tudo. Eu quero cuidar desse negócio aqui da minha carreira, da minha vida. Eu quero seguir por esse caminho. Aí eu me perguntei, que caminho você quer seguir, Débora? Você quer fazer o quê? Aí eu falei, quero ir para essa coisa de gestão aí. Aí eu fui indo de novo, e isso não foi novinha não, tá? Foi com 42. Então, eu ressignifiquei tudo, assim, deu uma guinada e falei, não quero isso. Claro que a gente traz o lastro, tempo, né? Não tá. há limite, né, Débora? Sempre há tempo, né, para mudança. Sempre há. Tinha o lastro, as coisas se conectaram, mas eu mudei a direção da onde eu estava indo, e tá tudo Débora, bem. tem as coisas que eu acredito, você só conseguiu mudar porque você tinha background. Sim. Se você não tem uma formação boa, se você não estuda, você não gosta de estudar, você não gosta de aprender coisas fora daquele mundinho técnico, você nunca vai pivotar na tua vida. Você não vai conseguir, você não tem retaguarda para isso, você não tem o background necessário.
Ô, Mauri, até Deixa eu quando eu falar uma erro, eu coisa, desculpa. acerto. Exatamente, Eu fiz exatamente isso. um treinamento, só vou fechar com isso aí você fala, só para terminar. Eu fiz um curso de storytelling, que eu achei que eu estava me inscrevendo num curso para ver storytelling. A Mauri, o curso no final tinha gente que tinha ganho o prêmio Jabuti. Era para aprender a escrever um livro mesmo. E era uma certificação internacional que eu fiz, e no final acabei indo com o senhor Júnior para escrever o livro e entendi como que era a estrutura. Então, até quando a gente erra, a gente acerta. Desculpa Jornada do herói, né? Jornada do herói. Muito bom. Aqui, deixa eu só falar uma coisa. Tem uma criatura que eu adoro, que está aí, sumida há algum tempo, lá pelas bandas do Além-Mar. Vitão, abre a câmera aí, porra, pra gente mandar um beijo pra você. Vamos aproveitar e todo mundo abrir a câmera aí também, que a gente já faz o print final aí pra gente poder se despedir. Já temos aí mais 1h30 já de evento, né, rolando. Nossa, tudo isso? 1h30 de evento já. E vai, então, né? Tá ótimo. Deixar aí a Débora falar, mas vai embora. Ó o Vitor aí, você chamou o Vitor, ele abriu a câmera. Coitado deles. Câmera aí, Vitão, que eu não tô te vendo. Tá aparecendo aqui já. Tá fala aqui aí, no... Fala aí, pra mim tá no meio, pra você não sei onde ele foi parar. Pra mim tá na lateral direita aqui do campo. Fala aí, Vitor. Fala aí. Tudo bem? Moleque. Tá parecendo Daniel Alves, hein? Aqui, tá beleza, não tem Olha o Daniel como Alves. falar. Olha lá, ele tá igualzinho o Daniel Alves. Ó. Muito bom. Vamos abrir a câmera aí todo mundo. Aproveitar e de fazer o print aí pra gente fechar. E Viane, aparece aí também, Viane. Abre a câmera aí com a gente pra tirar foto. Tá, se despede antes, não. Pessoal, só lembrando o seguinte, ó, vamos ter a segunda edição do iLab Talks no dia 24 de fevereiro, com o grande Anderson aí, vai estar junto com o Alex Palermo para falar sobre automação, vai ser super top. Então, se inscrevam lá. DevOps. Falar sobre automação cascudo nisso. Show de bola. Gira, enfim, automação de processo, então não percam. Vai ser uma palestra técnica de primeiríssima qualidade. Vocês vão ouvir falar de ALM, de DevOps. Se preparem. Acho bom até estudar antes um pouco. Boa. Vamos lá, então? Vamos lá. Print. Todo mundo está com a câmera aberta aí já? Alguém vai abrir ainda? Sim ou não? Estão abrindo aqui, vários. Vamos lá, gente? Ó, tem duas telas aqui. Como bota esse negócio em azulejo aqui? Lá no canto direito superior, lá, ó, Speaker View e tem outro... esqueci como é que chama o outro. Galeria. Isso, galeria. Ok, gente, vamos lá então, fazendo a... Cadê você, Patricinha? Cadê a Patrícia? Rômulo. Vamos abrir a câmera aí. Ih, a Raíssa falou que não se preparou. Prende o cabelo, Raíssa. Ótimo. Coloquei o fone para disfarçar o cabelo. Isso, boa. Isso é muito bom. Vamos lá então, gente, ó. Fazendo pose aí. Quem quiser fazer um print também para ajudar, que aí fica com mais. 2, 3 e... Deixa eu colar lá no grupo lá. Cadê? Colei uma. Vamos fazer na outra página agora, que tem 2 páginas, né? Vamos lá? Alguém tá com a música animada aí. Quem é? Quem tem criança em casa, né? Pelo visto. Vamos lá então, ó. Todo mundo rindo porque a gente não sabe em qual página que a gente tá, né? Então tem que rir também. Vamos lá. Tem que rir sempre. Boa. Legal, gente. Brigadão aí. Agradeço demais a participação da Débora, a participação da Mauri. Foi top. O pessoal aí também que interagiu e que deu as contribuições. André aí que interagiu bastante com as colocações. Paulo, enfim, a galera aí que interagiu. Patrícia também que fez alguns aportes. Anderson, enfim. Foi muito bom. Acho que a gente cumpriu o propósito, né, Mauri e Débora? E queria que vocês falassem aí e dessem um recado final para se despedir do pessoal. Por favor, Débora. Ladies first. Essa história também do Ladies First não é bom, né? Que daqui colocava as mulheres tudo para morrer primeiro, mas vamos nessa. Desce primeiro do navio que está afundando, né? Para ver se o bote funciona. O Ladies First veio disso mesmo. Eles colocavam a mulherada na frente na guerra para morrer primeiro, que, né, não tinha valor naquela época, né, infelizmente. Mas seguimos, gente. O que eu quero dizer é só realmente agradecer de coração a Mauri, Júnior e todos vocês por terem ficado aqui, terem me ouvido
né, me dado a oportunidade de compartilhar esses momentos e um pouquinho do que eu já vivi, né? E foi um prazer enorme. Não desistam, sejam resilientes. A vida acontece. Eu falo isso muito. A vida acontece a todo momento, mas é por isso que a gente está aqui, para a gente, né, trabalhar, ser protagonista, tomar as rédeas e falar, opa, peraí, o que eu posso fazer, né? Eu não pego o bonde e segue o bonde só, né? Não vai sendo empurrado pela vida. Vai com a vida. Ir com a vida é mais gostoso do que simplesmente ser empurrado por ela. Então, aquela musiquinha do Zeca, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não gosto dela, não. Eu gosto de estar ali junto, Também né? não. Fazendo acontecer. Muito obrigada mais uma vez e um beijo em todo mundo. Então, para terminar, vou usar sua frase, tá? Até quando dá errado, dá certo. A gente, como o Júnior falou, ia começar com Palermo e com Anderson, que são 2 craques, e por conta do Palermo não ter podido, acho que foi Covid que ele teve, não foi, Júnior? Foi. Acabou que a gente trouxe que você que seria segundo toque para ser o primeiro. E a gente não podia abrir de forma mais brilhante. Só tenho para te agradecer muito, muito, muito. Super obrigado. Assim, você é uma referência nesse mundo da gente. E brigadíssimo pela tua presença, pelo teu tempo, pelo teu jeito, por ser você. E agradecer ao Júnior também, cara, porque a gente está conseguindo realizar as coisas que a gente nunca conseguiu realizar. Então, é muito bacana ter um cara que tem essa atividade que o Júnior tem. De vez em quando eu digo para ele, sossega um pouco, cara. Vai pegar larga do telefone, larga da live, vai brincar com o Bernardo, vai brincar com o moleque, vai ver o teu filho, educa o teu filho, não vai ver ele crescer, não. Então, muito obrigado também, Júnior, foi super legal. Parabéns, acho que ficou um formato bem divertido, acho que é para ser divertido. E agradecer a todo mundo que está aí, cara. Vocês que vieram, que vocês deram o tempo de vocês para a gente, para ouvir. Gente, eu velhinho já, Débora não, que a Débora não é menina, mas eu já velhinho, falando um monte de besteira, mas é isso que a gente quer. A gente quer criar um botequim virtual que a gente consiga conversar, coisas técnicas, coisas não técnicas, enfim. Uma hora dessa a gente vai pedir para o Paulo Eduardo dar uma palestra sobre filosofia. Boa. E é isso que a gente tem que trazer. Sabe? Mais informação, abrir cabeça, falar besteira, se divertir. A gente tem que trabalhar tendo diversão. Se a gente não se divertir com o que a gente está fazendo, é como diz o meu amigo Queiroz, se você não gosta do que você faz, né? Você não ama o que você faz, né? Faz do jeito que você ama. Sei lá, o Queiroz tem uma frase bonita para isso. Aprende a amar o que faz, né? Aprende a amar o que faz. Mas isso aí não é suficiente. A gente tem que se divertir. O trabalho tem que ser legal. Isso. E a trabalhar felicidade com pessoas. no trabalho. Eu procuro buscar estar cercado de pessoas que eu gosto. Então aqui tem um monte que eu consigo ver. A mais recente aquisição do time é a Patricinha Salorenzo, que é uma pessoa que já conheço também há muitos anos. Não posso... Chave de ouro, porque eu amei isso aqui hoje. Eu não posso nem falar quanto tempo eu conheço a Patrícia, porque com essa carinha de menina, eu vou depor contra assim, essa carinha bonitinha dela de menina. Né? Então, poxa, ter aqui meu querido Moreira, meu irmão Queiroz, o meu filho mais velho Anderson, Vitão, que é outro filho que eu adotei, cara, Aninha, poxa, Carol, nossa, Mai, não vou falar o nome de todo mundo, mas não assim, vai esquecer, não pode. Não vou conseguir. É muito legal, muito legal. E agradecer a Joana e a Letícia pelo esforço também delas de impulsionarem, fazer com que o RH também se torne mais ágil, mais efetivo, mais perto das pessoas, a gente humanizar tudo. Gente, esqueci de uma pessoa que eu não posso deixar de falar, que eu amo de paixão, que é a Patrícia. Então, se eu deixar de falar da Patrícia, ela vai morrer de ciúme amanhã. Eu falei de eu já estava aqui triste já. Eu já ia mandar, eu já ia rasgar aqui a certidão de nascimento com o nome da Patrícia Pugliese. Eu já ia rasgar aqui, cara. Pô, já estava aqui chorando. Então, muito pessoal, bom. Obrigado. Super obrigado. Júnior, você quiser fechar, se a Joana quiser fechar, chega, eu já falei demais por hoje. Só agradecer, realmente foi muito bom. Débora, gratidão por estar aqui conosco mais uma vez, da gente estar junto, mais uma iniciativa. Obrigado, Amaury, pela confiança. Obrigada. Pessoal que veio participar e interagir, foi muito bom. Esperamos vê-los novamente aí daqui a um mês, dia 24 de fevereiro.
E espero que tenham gostado, que a gente tenha alcançado a nossa missão. Da nossa parte aqui, tenho certeza que estamos todos satisfeitos, porque realmente a gente curtiu, gostou e realmente foi muito bacana. Foi muito gostoso estar aqui com vocês e poder trocar essa ideia. Um grande abraço e até a próxima aí, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Júnior. Obrigadão. Tchau, galera. Obrigado. Perfeito. Tchau. Beijo, Débora. Obrigada.